pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à live de lançamento da plataforma Cultive, a plataforma digital de conhecimento da UPL sobre fungicidas protetores. Eu sou Rosana Jatobá e vou conduzir com vocês este evento. A UPL é uma das 5 maiores empresas de soluções agrícolas do mundo, com presença em mais de 130 países e atua em cerca de 90% da produção mundial de alimentos. O nosso objetivo é transformar a agricultura através do propósito OpenAg, uma rede agrícola aberta que alimenta um crescimento sustentável para todos. Vamos cultivar soluções e colher resultados? A plataforma Cultive possui um ambiente exclusivo, com conteúdos relevantes e objetivos sobre o cultivo da soja. O nosso objetivo é alavancar resultados e facilitar o trabalho de toda a cadeia. Equipe comercial UPL, revendas e, claro, vocês, produtores, que fazem do agronegócio um dos principais pilares econômicos do país. Eu gostaria de agradecer a participação dos diferentes grupos em nosso evento, equipe UPL, agricultores, revendedores e parceiros de todo o Brasil. Com a plataforma Cultive, aumentar a produtividade e a rentabilidade da lavoura vai ser rápido e fácil. Em nossa plataforma digital, é uma maneira de interagir ainda mais com você e assim compartilhar conteúdos sobre manejo, boas práticas, casos de sucesso e tudo sobre os fungicidas protetores da UPL. Acesse nosso site neste endereço ou então fotografe esse QR Code aqui para acessar agora. Você já pode conhecer todo o nosso conteúdo exclusivo que foi elaborado para você cultivar mais resultados. Olha, hoje estarão conosco aqui pessoas muito importantes. O Fernando Arantes, que é gerente de fungicidas UPL Brasil. Eu vou receber também Luiz Henrique Carregal, que é engenheiro agrônomo e fitopatologista da Agrocarregal. E William Vac, jornalista e mestre em relações internacionais. Portanto, hoje é um dia muito especial. Nós vamos começar a interagir de forma digital com você, que é o nosso cliente, nosso parceiro, amigo nos 4 cantos do Brasil. E olha, você vai receber periodicamente conteúdos exclusivos sobre o manejo de complexo de doenças da soja, tecnologia de aplicação e boas práticas para aumentar a proteção e a produtividade da lavoura. Juntos, nós vamos buscar mais resultados para o seu negócio. Por isso, agora eu convido o gerente de fungicidas UPL Brasil. Vamos receber com muita honra o Fernando Arantes. Vem para cá, Fernando. Muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Rosana. Tudo bem e você? Tudo jóia. Conta para mim e para quem está assistindo a gente um pouco da sua expectativa em participar da nossa live hoje. A minha expectativa é muito alta, né? Aqui eu acho que a gente vai falar de temas extremamente relevantes para os agricultores, para os revendedores, para os nossos colaboradores, enfim, temas que vão contribuir para que os nossos produtores produzem cada vez mais. Estou ansiosa para saber todo o conteúdo que você está trazendo para a gente. Eu vou deixar você bem à vontade, daqui a pouco eu volto, combinado? Tá ótimo, muito obrigado. Até já. Até já. Olá, pessoal. A nossa ideia com a plataforma Cultive, nesses momentos desafiadores de pandemia, é conectar o campo às informações mais relevantes sobre o manejo do complexo de doenças essenciais à sua lavoura, como é o caso dos fungicidas Uniseb Gold e Tridium. Cultive é mais que uma plataforma, é um jeito de se relacionar e trocar experiências entre diversos públicos. Nossa equipe, nossos parceiros de negócios e, claro, nossos clientes. Isso é ser OpenAg, entregar soluções inovadoras para uma agricultura cada vez mais sustentável, sem limites, sem fronteiras. A proposta da UPL é agregar valor com nossa jornada digital de aprendizagem, que traz características e benefícios das nossas soluções para o manejo do complexo de doenças da soja, como uma solução inovadora para os agricultores manterem os patamares de alta produtividade, principalmente em cenários onde ocorrem populações de fungos resistentes aos principais grupos químicos dos fungicidas de sítio específico, utilizados no mercado. Você também vai receber conteúdos extremamente relevantes para te ajudar no dia a dia da lavoura e dos negócios. Através dessa plataforma, que foi desenvolvida pensando exclusivamente no sucesso da sua produtividade.
Acesse o nosso site ou fotografe esse QR Code para fazer parte da plataforma Cultive. Lá você pode conhecer todo o nosso conteúdo que foi elaborado exclusivamente para você cultivar mais resultados. Nossa, Fernando, estava ali acompanhando a sua explanação, parabéns. Eu acho que você conseguiu exatamente traduzir o que significa a plataforma Cultive. Essa que foi desenvolvida exatamente para ajudar o produtor a produzir cada vez mais, é isso? Exatamente, Rosana. Esse é o propósito da plataforma, fazer com que os agricultores quebrem recordes cada vez mais de produtividade. Sabemos que as populações de fungos resistentes vêm crescendo nas últimas safras, reduzindo cada vez mais a eficiência dos fungicidas com sítio de ação específico, trazendo impactos negativos na produtividade. Tem impactos negativos, acho que é pertinente esse ponto que você levanta, mas o bom é saber que tem solução, né? Então a gente segue a nossa live, inclusive eu vou convidar uma pessoa que vai contribuir ainda mais com essa nossa conversa. Eu tenho a honra de convidar neste momento o engenheiro agrônomo e fitopatologista da Agrocarregal, Luiz Henrique Carregal. Ele vai falar para a gente sobre as boas práticas no manejo de complexo de doenças da soja. Você sabe, Cultive é informação em primeira mão, né, Fernando? É isso daí. E por isso que eu te pergunto, vamos cultivar então com a gente? Bora lá? Vamos lá. Gostaria então de dar as boas-vindas ao Luiz Henrique Carregal. Oi, Carregal, tudo bem? Tudo bem, Jatobá, Fernando. É um prazer para mim estar aqui junto com vocês. Prazer é o nosso, muito obrigada pela sua participação. Eu deixo então a palavra com você e volto em instantes, tá bom? Hoje nós vamos falar a respeito da sustentabilidade do manejo de doença na cultura da soja, com foco em resistência de fungos a fungicidas e principalmente as boas práticas. Boa parte do que nós vamos estar mostrando aqui tem direitos autorais, então eu solicito a gentileza de não copiar ou repassar nem total nem parcialmente esse material. Essa é a nossa estação de pesquisa, que fica sediada aqui em Rio Verde, em Goiás. Boa parte do que foi descoberto e foi desenvolvido em relação ao desenvolvimento dos produtos e posicionamentos, eles foram realizados aqui na nossa estação experimental. Bom, nós temos alguns desafios extremamente importantes na cultura da soja. O primeiro deles é evidenciar para o agricultor brasileiro que não existe só ferrugem asiática. Aqui nós temos uma pesquisa da Spark, de junho de 2020, que mostra que 72% da intenção de compra do agricultor em relação aos fungicidas, o foco principal é ferrugem asiática. Só que existem várias outras doenças que a gente também tem que se preocupar. Eu vou chamar a atenção aqui das doenças de final de ciclo, que apenas 2% da intenção de compra dos fungicidas dos agricultores foi relacionada a esse complexo. E essas são as doenças que normalmente estão dispersas de norte a sul do país. Elas são endêmicas e acontecem em todas as nossas regiões. O segundo desafio, nós temos que melhorar a nossa comunicação em relação à importância das doenças. Aqui foi questionado ao agricultor, tirando a ferrugem asiática, quais seriam as outras doenças que ele adquire em seus produtos. Vamos pensar na safra 18-19 a 19-20. Para a safra 18-19, se a gente analisar, 45% dos agricultores, eles não sabiam para que comprar o seu fungicida se não fosse para ferrugem asiática. Embora tenha melhorado um pouco, na safra 19 e 20, essa dúvida ainda se mantém, ou seja, quase 40% dos agricultores, excetuando-se ferrugem asiática, ele não sabe para que compra o seu produto. Então, a nossa característica agora, mais importante, é de como levar essa informação, evidenciando a importância das outras doenças. O terceiro desafio, e aqui agora eu estou em casa, nós estamos falando em relação da resistência dos fungos aos fungicidas. Em 2006, nós fizemos o primeiro relato, provando em 2007 a resistência da ferrugem asiática aos triazóis. Em 2008, o relato do colega Valtemir Carlin, que benzimidazóis já não funcionavam para o controle da mancha-alvo no Mato Grosso. Nós coletamos folhas com sintomas de mancha-alvo, fizemos análises aqui em Goiás e realmente comprovamos que os benzimidazóis também já não funcionavam mais. Na safra 2011-12, nós fizemos um relato da resistência da ferrugem asiática às estrobilurinas. Conseguimos provar isso na safra 2013-14 e era mais um problema de resistência acontecendo a campo. Em 2012, principalmente na safra 12-13, nós observamos o problema da Cercospora kikuchi resistente às estrobilurinas e a situação vai ficando cada vez mais complicada
muito em função do uso incorreto dos defensivos, o uso de fungicidas sítio-específicos, várias vezes o mesmo produto, e a situação foi ficando ainda mais complicada. Em 2016-17, a colega da Embrapa, a doutora Cláudia Godoy, ela faz o relato da resistência da ferrugem às carboxamidas, e na safra seguinte, o colega Éder Moreira, lá do Mato Grosso, ele faz o relato da resistência da mancha-alvo às carboxamidas. Então, hoje nós temos uma situação realmente muito mais complicada, com vários casos de resistência, não só da ferrugem asiática, mas também de outros fungos aos fungicidas. Um outro ponto que a gente chama muita atenção nos nossos eventos é que o agricultor ele tem que evidenciar quais são as doenças mais importantes na sua região. Aqui eu já estou separando, né, de DFC, eu já separei em mancha parda e crestamento de cercóspora, porque existem diferenças entre esses fungos e também entre regiões. A mancha-alvo e a ferrugem asiática, na nossa opinião, destacam-se entre as principais doenças aí de norte a sul do país. Eu vou começar falando das antigas, né, doenças de final de ciclo. Eu particularmente não gosto desse nome DFC, que significa doença de fim de ciclo, porque essas doenças têm ocorrido muito cedo, desde a fase vegetativa. Então a gente faz aqui uma brincadeira chamando de DF cedo. Essa brincadeira, é claro que isso não tem cunho científico nenhum, mas talvez seja a forma mais fácil do agricultor conseguir entender que essas doenças não são mais do final do ciclo como antigamente, que elas acontecem desde cedo e que a perda potencial por essa doença pode chegar aí até 12 sacos por hectare. Essa é uma foto de área nossa comercial, aqui em Rio Verde, em Goiás, na safra passada, onde vocês podem ver uma variedade que é extremamente plantada, representa aí 36% do plantio no sudoeste goiano, com altíssima severidade, tanto da mancha parda quanto do crestamento de cercóspora. Situação real de campo. Esse nome, doença de final de ciclo, ele veio da onde? Na verdade, essas doenças aconteciam anteriormente nos Estados Unidos, né, e eram chamadas de late season foliar disease, que seriam doenças que acontecem no final do cultivo. Tá? E foi muito, esse nome foi traduzido, né, para o português e foi muito adequado no momento em que isso foi feito, porque realmente essas doenças aconteciam somente ao final do ciclo da cultura. Hoje a coisa mudou. Então, desde 2015, a gente tem proposto separar o nome DFC no nome das doenças específicas, como mancha parda, que é causada pela Septoria glycinis, e o crestamento foliar de cercóspora, ou mancha púrpura da semente, que é causada pela Cercospora kikuchi. Tem uma novidade aí, que talvez não seja só Cercospora kikuchi, mas um complexo desse gênero Cercospora. Muitas das vezes, o agricultor ele tem o conhecimento, ele adquire bons produtos, mas nem sempre ele tem todo o retorno em cima do investimento que ele fez. Por que nem sempre o fungicida ele entrega tudo aquilo que está sendo prometido? Isso está bastante relacionado com o momento de aplicação. E essa pesquisa aqui também, bastante atual, ela evidencia que em torno de 74% a 75% das aplicações, elas são concentradas dos 50 dias após a emergência em diante. E talvez o nosso erro esteja aí, porque as doenças têm ocorrido antes dessa fase. E é por isso que a gente tem solicitado essas aplicações antecipadas, aplicações de vegetativo com 25 a 30 dias, aplicação do pré-fechamento em torno dos 40, 45 dias, para que a gente possa usufruir ao máximo da eficiência dos produtos, principalmente quando aplicados de forma preventiva. Então, hoje, o manejo de doença, pensando na estratégia química, é muito melhor a gente concentrar as nossas aplicações do início para o meio do ciclo da cultura do que nós estamos fazendo atualmente, que é do meio para o final. É muito melhor prevenir do que remediar. Aqui nós temos uma lista de variedades que são bastante plantadas no sudoeste goiano. Das 20 cultivares mais plantadas, eu trabalhei nessa safra aí com 10 materiais, ou seja, 50% dos materiais, mas que na prática eles representam mais de 85% da área cultivada. Essas variedades que estão listadas em vermelho, elas representam mais de 67% da área plantada e elas dão muita mancha parda na fase inicial, conforme vocês podem observar nessa foto aí ao lado direito. Tá? Essas manchas que estão acontecendo nas folhas folioladas são oriundas da Septoria glycinis. Essas outras variedades que estão escritas em verde, né, Desafio, 68 e 69 e a Flecha,
são variedades que nem sempre apresentam esse sintoma nessa fase inicial, mas isso não quer dizer que não há necessidade de aplicar desde a fase vegetativa. O objetivo justamente é proteger essas folhas para que a gente tenha o pleno enchimento de grãos. Um outro fator interessante que essa foto ilustra é que é um terreno aqui que nós estamos sem uma cobertura de palha. E quanto menos palha eu tiver, mais cedo vai ser essa incidência e maior também vai ser a severidade da doença. A palhada ela serve como uma barreira física contra o impacto da gota da chuva, que na verdade ele bate no solo e ele joga o fungo, o solo junto com o fungo nessas folhas unifolioladas e também nos primeiros trifólios, iniciando então a doença de forma precoce. Para provar isso, nós conduzimos um experimento na safra passada, bastante interessante, com uma variedade muito representativa, 36% da área aqui no sudoeste goiano é plantada com a BMX Foco. O plantio foi dentro da época recomendada, assim que as chuvas permitiram, então foi simulando uma situação real do agricultor de campo. Vocês conseguem observar que nós deixamos uma área sem palha e outra área com palha, fizemos diversos tratamentos, inclusive com aplicações de fungicida na fase vegetativa, com o objetivo de mostrar se essa palhada ela agrega em controle, se ela pode substituir uma aplicação na fase vegetativa. Essa é a ideia da boa prática agronômica. Eu queria mostrar para vocês agora a parcela que está sem palha. É fácil de observar as folhas unifolioladas, né, que já tem bastante mancha parda, e a gente pode observar nos primeiros trifólios o solo que foi jogado, né, junto com o impacto da gota da chuva. A gente consegue observar que já tem solo, consequentemente nós já temos também o fungo presente nesses trifólios. Se a gente analisar a outra parcela que tinha palhada, aí as folhas unifolioladas estão todas limpinhas, né? Ou seja, a palha fez o papel dela de servir como uma barreira física e evitar que o impacto da gota da chuva lançasse o fungo nessas folhas unifolioladas e nos primeiros trifólios. Essas fotos elas foram tiradas 23 dias após a emergência das plântulas, ok? Bom, em relação aos resultados, o que é interessante? Nesse trabalho a gente não tem uma testemunha absoluta, né? Aquela testemunha na qual a gente não aplica fungicida. Então nós fizemos uma comparação com 3 aplicações de fungicida, iniciando mais ou menos na época que o agricultor inicia, 48 dias após a emergência, e fomos respeitando os intervalos e aplicando conforme as possibilidades. E temos também um tratamento ao lado que tinha fungicida na fase vegetativa, que foi realizada aí aos 31 dias após a emergência. Então, todas as parcelas receberam pelo menos 3 aplicações de fungicida, avaliando-se a área sem palha e a área com palha. Vamos considerar, então, a área sem palhada e sem fungicida no vegetativo, nós atingimos uma severidade final de 40%, mesmo com 3 aplicações de bons fungicidas. Quando a gente passa e analisa sem fungicida no vegetativo, só em função da palhada, eu consegui reduzir de quase 40% a severidade para 27%, mostrando que essa palha ela é fundamental não só para atrasar a incidência da doença, mas também para reduzir a severidade da mesma. Quando eu já coloco fungicida no vegetativo, na área sem palhada, aí ele passa a ser extremamente importante, onde eu reduzo de 40% para 16% a severidade da doença. Quando eu pego a área com palhada e eu ainda faço aplicação no vegetativo, eu tenho um sucesso ainda maior, conseguindo uma severidade aí de aproximadamente 11%. Agora, isso vai se refletir em produtividade? Vamos analisar agora. Produtividade sem fungicida no vegetativo, comparando a área sem palhada, tá, com 3 aplicações de fungicida, 81,75 sacos por hectare, e quando eu coloquei a palha, eu já colhi 85,37, mesmo número de pulverizações, tá? A única diferença aqui em relação a ter palha ou não como cobertura do terreno. Então o agricultor ele consegue ganhar mais de 3 sacos por hectare, como nesse experimento, somente fazendo um sistema de cultivo bem planejado. Quando a gente insere o fungicida na fase vegetativa, a gente observa que para a área sem palhada, essa aplicação me rendeu aí praticamente quase 6 sacos por hectare, 5 ponto alguma coisa,
nós vamos ver isso daqui a pouco. E quando eu consigo combinar palhada mais fungicida no vegetativo, eu consegui quase 89 sacos por hectare. Então, é bastante interessante essa integração de medidas de controle, que a gente chama isso de manejo integrado. E se a gente analisar sem fungicida no vegetativo, a palha me incrementou 3,62 sacos por hectare. Sem palhada, a aplicação de fungicida no vegetativo me incrementou 5,66. Com palha, a aplicação de fungicida no vegetativo incrementou 3,53. Mas o que é o mais importante? É quando eu associo palha mais aplicação de fungicida desde o vegetativo e eu tive mais de 7 sacos por hectare de ganho. Isso é fundamental, principalmente para o agricultor que precisa fazer uma receita cada vez maior. Um outro trabalho aqui que mostra a importância de se aplicar no vegetativo é um trabalho do consórcio antiferrugem, né, que a gente faz em conjunto na rede da Embrapa. Esse resultado não é o compilado da rede, é o resultado nosso aqui de Rio Verde. Então, eu queria mostrar que foram feitas 3 aplicações. Os produtos foram esses que estão listados aqui, aos 47, 60 e 75 dias após a emergência. É um programa bastante robusto para controle de manchas. E a área que foi feito vegetativo, nós fizemos uma aplicação aí aos 31 dias. Tá? A época normal de semeadura, de agricultor, igual foi para todo mundo, aí dia 21 de outubro do ano passado. E o que a gente analisa aqui? Essas barras em azul, elas representam a severidade da doença. Então é interessante, a testemunha chegou a 68% de severidade, de área lesionada. Esse programa com 3 aplicações, quase 40%, né, 38% de severidade, que não tinha aplicação no vegetativo, e os programas com vegetativo, independente do fungicida que eu utilizei, nós tivemos menos de 25% de severidade. Aqui tem um destaque para o tratamento com o Tridium, que nós chegamos a 12% de severidade apenas. Quando a gente ainda analisa a produtividade, a testemunha, sem fungicida nenhum, produziu já muito bem, né, 82 sacos, uma produtividade realmente muito alta. Quando a gente trabalhou com 3 aplicações sem vegetativo, nós chegamos a 88, quase 89 sacos por hectare, mas quando a gente fez uma aplicação a mais, essa do vegetativo de 31 dias, independente do produto, nós já colhemos mais de 92 sacos por hectare. Se utilizado aqui, no caso, o fungicida Tridium, que em termos absolutos foi a maior produtividade, nós chegamos até 96 sacos. Então, eu estou saindo de 82 sacos numa testemunha, tá, para 88,7 sacos num programa robusto de fungicida, mas eu posso chegar até 96,2 usando esse mesmo programa robusto de fungicidas, associado com mais uma aplicação na fase vegetativa. Aqui nós temos as fotos, né, que ilustram como ficaram as parcelas ao final do experimento. A testemunha já bastante desfolhada, com muita DFC, com muita mancha. Né, aquela aplicação, aquele tratamento com 3 aplicações, um programa muito robusto. A gente observa também a soja bem mais enfolhada, as folhas mais limpas, um amarelo mais bonito. Mas quando a gente colocou aplicações no vegetativo, aqui com fungicida padrão, a gente consegue observar uma desfolha ainda menor, folhas mais verdes, e quando utilizou-se o Tridium no vegetativo, a gente vê a parcela realmente mais bonita. Então, a severidade tem uma correlação direta, né, com a produtividade, e também a foto serve para ilustrar o que nós vimos no campo. A outra doença que nós vamos falar, que faz parte desse complexo chamado final de ciclo, seria a Cercospora kikuchi, o crestamento foliar de Cercospora. Tem muita gente que acha que esse tipo de sintoma é fitotoxidez, né, por algum óleo, por algum adjuvante. Na verdade, não é. Isso é tudo Cercospora. Vocês podem observar nas folhas, podem observar nos pecíolos, nas vagens. A sintomatologia é bastante característica. E essa é aquela mesma doença que vai acontecer no grão, causando a mancha púrpura da semente. Essa doença, ela tem aumentado muito nas últimas safras, e isso tem uma explicação, né? Eu já falei no começo, nós provamos aqui a resistência total desse fungo às estrobilurinas. E quando foram se fazer as análises, para se provar a resistência, ver os locais onde tinham os problemas de resistência, né, alguns colegas aí, pesquisadores, eles já mostraram que, além da resistência,
Existem outras espécies, né, pelo menos por enquanto estão chamando de linhagens genealógicas, associados a essa doença, não exclusivamente a Cercospora quipuxi. Então, nós temos várias outras espécies ou linhagens genealógicas que estão associadas a esse complexo de Cercospora na fase final. Aqui tem um levantamento muito legal na tese de doutorado do Borges, lá de Viçosa, onde ele faz um levantamento por região, né, e a gente vê que tem uma variação grande nessas linhagens conforme a região. Isso pode explicar para a gente, na prática, por que às vezes um produto está funcionando melhor ou não em determinadas regiões. Mas numa situação dessa, né, o que a gente pode fazer? O importante é controlar isso aí no final, independente da espécie. Então, nós temos algumas alternativas, entre elas, rotação de culturas, porque são fungos necrotróficos, sobrevivem nos restos culturais. Nas estratégias químicas, a rotação de grupos químicos, quanto maior o número de grupos químicos que a gente envolver dentro desse manejo, mais eficiente ele vai ser. A rotação não só de grupos químicos, mas inclusive de ingredientes ativos, isso passa a ser muito importante. E o uso de multissítios, que a gente já vinha falando para a ferrugem há vários anos, ele passa a ser fundamental também para doenças como a própria Cercospora quipuxi. Aqui para mostrar para vocês duas fotos, né? Uma de uma testemunha que não recebeu as aplicações aí dos fungicidas e ao lado um programa adequado de fungicidas, onde a gente faz essa rotação de grupos químicos, de ingredientes ativos e a associação com os fungicidas multissítios. A próxima doença que nós vamos falar é a mancha-alvo. É uma doença que tem crescido muito em importância, principalmente em regiões onde eu tenho um clima mais quente e úmido, mas ela acontece de norte a sul do país, tá? Mas em regiões de clima mais quente e úmido ela é mais severa. A perda potencial verificada aqui em Goiás, nos nossos trabalhos, ela gira em torno de 12 a 13 sacos por hectare, mas há relatos no Mato Grosso, né, acima dos 20 sacos por hectare. A doença chama mancha-alvo pela característica do sintoma, que realmente é bastante semelhante a um alvo. Em Rio Verde, que a situação não é tão favorável para essa doença, mas se a gente plantar materiais que são mais suscetíveis, a gente pode ter alta pressão de inóculo e, consequentemente, alta severidade, como nós estamos vendo aí nessa determinada variedade, ok? Eu acho que a situação vai ficar cada vez mais complexa em relação à mancha-alvo, em função da resistência. Tá? Já foi detectada a resistência, como eu disse anteriormente, em 2008-2009, aos benzimidazóis, da Corinéscora cassícula, e mais recentemente, em 2017-18, às carboxamidas. O que nós estamos fazendo na prática? Esse nosso sistema de produção, onde eu tenho soja, onde eu tenho crotalária, muitas vezes para manejo de nematóides, e onde eu tenho algodão, a mancha-alvo, a Corinéscora, é a mesma, tá? Nessas três culturas. E a gente vai aumentando a pressão de inóculo e também a pressão de seleção em função do uso dos fungicidas. Algumas regiões, principalmente no Mato Grosso, é comum o plantio de uma soja super precoce e um algodão safrinha. E aí se repetem os produtos que estão sendo utilizados na soja e também no algodão. Então a pressão de seleção que a gente está colocando no fundo em cima do meu sistema de cultivo realmente é muito grande e rapidinho nós vamos ter problemas mais sérios ainda com a resistência. Tá? Então, quando a gente pensa em carboxamidas, né, já foi detectado, né, o colega Éder Moreira fez o primeiro relato a respeito dessa resistência, depois foi confirmado pelo FRAC, mostrando inclusive os locais onde já tem as mutações. Na verdade, já tem mais mutações do que essas aqui, né? Nós estamos só esperando sair oficialmente para atualizar esses dados, mas o que importa é que a gente já sabe que as carboxamidas já não funcionam tão bem quanto funcionavam antigamente no controle dessa doença. Nós fizemos alguns trabalhos aqui no nosso grupo, do Alliance, né? O Alliance é um grupo formado por algumas empresas, como o Instituto Fitos, a Agrodinâmica, o Fitolab e a Agrocarregal. Então, esses experimentos eles foram conduzidos em diferentes regiões do país. Eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu para a gente. Tá? Nós trabalhamos com 3 níveis de suscetibilidade, variedades diferentes. Uma que a severidade chegou a 35%, a outra 58%, e a última, a mais suscetível, 83% na última avaliação.
O que nós vimos de forma geral, não só aqui na minha área, mas nas áreas conduzidas em outras regiões. E as aplicações realizadas, os programas de aplicação realizados, onde eu tinha proteoconazol aos 54 e aos 70 dias após a emergência, foram os mais eficientes. E o programa da UPL também se destacou dentro desses programas de aplicação, justamente por conter, né, primeiro, uma aplicação bem feita na base, né, com Tridium, e depois 2 aplicações contendo o proteoconazol, no caso no Fluaris e também no UPL 2013, lembrando que o Fluaris ele foi utilizado com o Uniseb Gold. E outro ponto importante é que os multissítios também vão agregar muito nesse programa. E o Mancozeb, aí independente de marca, ele é um produto que tem uma eficiência maior em relação à mancha-alvo que outros multissítios, ok? Chamando a atenção que tanto o Fluaris quanto o PL 2013, eles são produtos que estão em fase aí de registro. Para a gente finalizar, eu vou chamar a atenção em relação agora à ferrugem asiática. É uma doença que não tem ocorrido para a gente em Goiás em situações normais de cultivo, de plantio cedo, já algumas safras. O vazio sanitário, ele nos auxilia bastante nesse manejo da doença, mas é a doença que tem um maior potencial de dano, né? É uma doença que, se a gente brincar com ela pode causar prejuízo aí acima de 80%, 90%. A melhor estratégia para manejar a ferrugem é escapar dela, e eu consigo escapar dela só com plantio cedo, tá? Quanto mais cedo eu plantar a variedade de ciclo mais curto, eu tenho grande chance de escapar dessa doença. As aplicações devem ser realizadas sempre de forma preventiva, isso é fundamental, porque o agricultor tenha sucesso no manejo da doença. E, em terceiro lugar, nós temos que usar os fungicidas complementares. Os fungicidas multissítios, eles se destacam no manejo da doença. A gente já vem testando isso exaustivamente há vários anos. Então, posicionamento, dose, produtos, isso já vem muito, muito acertado, está redondinho já em relação às recomendações, tá? Para mostrar para vocês a importância desse escape, de plantar cedo, dentro daquele projeto nosso do Grupo Alliance, agora para a ferrugem asiática, nós fizemos plantios em 3 épocas distintas, tá? A primeira época, aí no dia 15 de novembro, já é uma época um pouquinho atrasada para a realidade aqui de Rio Verde, mas é uma época que o agricultor ainda planta. E o que a gente observa? Até R5.5, a gente não teve sintoma nenhum e nem sinal do patógeno. Ou seja, a doença ela explode com uma severidade até alta, mas lá na fase final. Ou seja, eu passo isso aqui sem fungicida, tá? Isso é testemunha, sem aplicar nada. Quando eu espero e planto um pouquinho mais tarde, por exemplo, 15 dias depois, no dia 30 de novembro, o que a gente observa? A doença já chega com uma severidade final maior, só que ela já começa antes. Então, entre R5.3 e R5.4, a gente já começou a detectar os primeiros sinais do patógeno. Quanto mais tarde for o plantio, maior a pressão de inóculo, mais problema nós vamos ter. Então, observem aí a terceira época de semeadura. A ferrugem já entra lá no início do enchimento de grão, R5.1, e ela chega ao final com 100% de severidade. Então, quanto mais tarde for realizada a minha semeadura, maiores são os riscos de eu trabalhar sobre uma alta pressão de inóculo, com uma incidência mais cedo e uma severidade final também muito maior. O que é o mais importante aqui? Dentro do programa da Alliance, nós trabalhamos com programas de diferentes empresas, várias empresas, programas que nós criamos também misturando produtos de empresas diferentes, não misturando no tanque, né? Misturando as aplicações, alternando as aplicações. Quanto mais ingrediente ativo diferente no sistema, melhor. Então, nós fizemos isso. E eu fiz aqui uma média do menor controle, né? Quando eu plantei cedo, até o melhor controle quando eu plantei tarde. E olha que situação interessante. Para a semeadura de 15 de novembro, o pior controle, o pior programa nosso, ele já deu 80%, quase 90% de controle. Olha que coisa interessante. O melhor já deu quase 100%, 97% de controle. Em média, pegando os programas das empresas e os criados por nós na Alliance, nós tivemos mais de 91% de controle. À medida que nós fomos atrasando a semeadura para o dia 30, o pior controle já foi inferior a 70%,
E quando eu atrasei mais ainda a minha semeadura para 16 de dezembro, o pior controle foi só de 48%, tá? Quando eu pego o melhor controle numa situação de plantio tardio, foi inferior a 80% de controle. Ou seja, quanto mais tarde eu planto, menos eficiente fica o meu programa, independente de empresa e de produto que eu estou utilizando. Então, vamos plantar cedo para a gente conseguir ter uma eficiência maior, inclusive com uma diversificação também maior dos produtos. Isso aqui eu já mostrei para vocês no começo, mas só para chamar a atenção que a ferrugem asiática ela está resistente, né, a triazóis, a estrobilurinas e a carboxamidas, que dos 4 grupos químicos, né, de produtos específicos que a gente utiliza, a ferrugem já está resistente a 3. Por enquanto, somente as morfolinas não foi feito nenhum relato de resistência. Então, a dos triazóis, nós que fizemos aqui em Goiás, e a das estrobilurinas também, nós que fizemos o primeiro relato, e das carboxamidas, a Cláudia Godoy fez o primeiro relato no Paraná. Ou seja, os 3 principais grupos químicos que são utilizados para o manejo da ferrugem, eles têm problema hoje em relação a essa resistência. E é nesse contexto que nós vamos ter que fazer uma mudança no nosso padrão. E os multissítios entraram para isso, tá? A gente tem que pegar os produtos que são de sítio específico e utilizar eles de forma associada aos multissítios. A adoção na safra 19-20, ela foi de 68%, né? Aumentou bastante em relação às safras anteriores, que era em torno de 48%, mas a adoção tinha que ser 100%. Há vários anos a gente vem mostrando esse benefício, não só eu, como vários pesquisadores na área da fitopatologia, e essa adoção deveria ser de 100% nas nossas áreas. Se o agricultor ele ainda está utilizando de forma correta em relação à dose, é uma outra intervalo de aplicação, número de aplicações, isso é uma outra questão, mas a adoção em si tem que ser de 100% nas nossas áreas. Aqui tem um trabalho do Alliance, tá? Eu uso o nome comercial só para facilitar para vocês o entendimento, não é preferência por um ou outro produto, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção nos trabalhos da Alliance nós temos um padrão chamado aqui o Alliance 1, que é um padrão sem multissítio. E depois a gente coloca multissítio, né? Aí nós temos 2 padrões, o padrão 1 mais multissítio, e fizemos um padrão 2 também com multissítio. Então vocês vão ver que vai mudar o multissítio, às vezes muda o produto que é sítio específico, mas o importante é essa comparação que nós temos, a Alliance 1 mais multissítio, a Alliance 2 mais multissítio, e o programa UPL que tem multissítio em todas as aplicações, comparado com esse programa do Alliance, que é um programa bastante robusto, né, sem os multissítios. Então aqui embaixo tem as aplicações que foram feitas, as datas. O que nós temos que ver? A testemunha, ela chegou ao final com 100% de severidade. O programa Alliance sem multissítio chegou a 42%. E quando a gente inseriu o multissítio no sistema, o Alliance 1, ele deu 23,5% de severidade, o Alliance 2, praticamente 21% de severidade, e o programa da OPL, praticamente 22% de severidade. Isso reflete, claro, que em produtividade, a testemunha produziu 58 sacos. O nosso programa Alliance sem multissítios, quase 72 sacos. E quando a gente incluiu o multissítio nas aplicações, aí nós já temos para o Alliance 1, 78,4, para o Alliance 2, 79,4 e para o PL, 78,9 sacos por hectare. Então, o multissítio ele não agrega exclusivamente no controle, né? E produtividade. Ele agrega no controle, na produtividade, mas principalmente no gerenciamento do problema da resistência. Isso é fundamental. Nós temos que trabalhar cada vez mais para minimizar esses isolados que são resistentes aos principais grupos químicos. Bom, o manejo do complexo de doença, ele exige outras alternativas, né? Não só trabalhar com produtos químicos, tá? Primeiro ponto, que é fundamental, respeitar o vazio sanitário, realizar a rotação de culturas,
proibir a soja plantada tardiamente. A soja safrinha é muito perigosa e a gente está vendo exemplo disso todo ano em vários estados do país. Trabalhar sempre com semente de boa qualidade e semente tratada. Evitar introduzir novas raças, patógenos resistentes, quando a gente não tem uma semente de boa qualidade. Para aquelas doenças que nós temos resistência genética, buscar a resistência genética dos materiais. Isso facilita, ajuda muito, inclusive, a proteger as estratégias químicas. Um outro ponto fundamental é ter uma boa tecnologia de aplicação. Não adianta ter só bons produtos e não chegar e não conseguir colocar esse produto para proteger o nosso alvo. Utilizar os fungicidas sempre de forma preventiva. Como eu disse anteriormente, é melhor prevenir do que remediar. A eficiência do produto realmente é muito diferente. Rotacionar grupos químicos e ingredientes ativos. Então, quanto maior a disponibilidade de grupo químico que eu utilizar na minha área, melhor vai ser esse gerenciamento da resistência. E mesmo dentro do mesmo grupo químico, essa rotação de ingredientes ativos, ela também é importante. A gente tem visto isso acontecer ao longo dos anos para minimizar a pressão de seleção. Utilizar os fungicidas complementares, multissítios entram dentro dessa linha que nós estamos chamando de complementares. Cuidado para não adquirir produtos que são talvez denominados como protetores, mas que não são fungicidas multissítios. Tem muita coisa sendo comercializada, sendo vendida para o agricultor como produtos que poderiam substituir os multissítios. Os multissítios que a gente tem visto aí a campo, eles estão mais relacionados com mancozeb, com clorotalonil e com cobre. Mas o cobre não são fosfitos de cobre, tá? Tem que tomar cuidado nessa linha. E outra coisa importante é preferir programas multimarcas, ou seja, não usar tudo de uma empresa só, tá? A menos que ela consiga variar grandemente os seus ingredientes ativos. Senão, o importante seria a gente fazer essa alternância em relação a ingredientes ativos. Bom, para eu finalizar, eu queria chamar a atenção que o manejo integrado ele é semelhante a um muro que a gente faz, né, na nossa fazenda, e cada tijolinho desse muro ele tem a sua importância. Fungicida, ou seja, o controle químico, como vocês estão vendo aqui, é só mais uma estratégia, tá? É mais uma alternativa. Então tem que trabalhar com tudo que foi falado anteriormente, né? Inclusive a parte de nutrição das plantas, isso também faz uma diferença muito grande. E esse muro, para ele ficar de pé, ele tem que ter uma base muito boa, ele tem que ter uma base forte. E essa base chama-se assistência técnica de qualidade. O agricultor ele tem que estar munido de informação pura, honesta e rápida, para que ele consiga tomar as suas decisões em tempo hábil e mudar, às vezes, um programa ou mudar o momento da aplicação de um ou outro produto, para que ele consiga o máximo rendimento, lembrando das boas práticas culturais e do gerenciamento dessa resistência. Então, eu finalizo aqui a minha apresentação, agradecendo muito pela oportunidade, parabenizando a UPL pela iniciativa. Quero agradecer à equipe que trabalha comigo, né, aqui na Agrocarregal, os estudantes de agronomia que fazem estágio aqui com a gente. Eles realmente são fundamentais para que a gente consiga conduzir esse tanto de trabalho, esse tanto de pesquisa. E quero agradecer também a todas as empresas de defensivo agrícola, que muitas vezes são criticadas, mas são essas empresas que estão fomentando a pesquisa no Brasil, desde da ferrugem asiática, quando ela explodiu, há mais de 20 anos atrás, tá? Então, graças ao investimento que essas empresas têm feito, a gente tem possibilitado trazer resultados cada vez mais efetivos aí para os nossos agricultores. Eu desejo para vocês aí uma boa safra e que todos tenham muita saúde, tá? Um grande abraço. Carregal, você está de parabéns pela sua explanação, muito clara, muito didática. Eu que não sou da área compreendi perfeitamente, né, Fernando? O que você achou? Eu achei excelente, são conteúdos realmente necessários e úteis para que o nosso público, os agricultores, os colaboradores, aprendam a produzir cada vez mais. E olha, o Carregal continua aqui conosco, porque chegou a hora da gente responder as perguntas do pessoal que está acompanhando a nossa live. E a primeira pergunta eu vou fazer, depois eu passo aqui para o Fernando. E é a seguinte:
Comprei Uniseb Gold para 2 aplicações, mas na minha área eu faço 4 aplicações de fungicida. Carregal, qual das 4 você escolheria? Bom, obrigado pela pergunta. O ideal é que os fungicidas multissítios eles sejam utilizados em todas as aplicações. Mas na sua situação específica, em que você vai utilizar 2 aplicações das 4, nós temos que fazer algumas considerações. A primeira delas é se você plantar dentro da época normal, você não tem problemas com mancha-alvo nessa variedade ou na sua região. O seu objetivo é a proteção contra a ferrugem asiática. Então, a tendência da ferrugem é acontecer mais na fase final do ciclo para os plantios que são realizados dentro da época normal. Então, o que nós faríamos? Nós deixaríamos essas 2 aplicações de Uniseb para colocar nas 2 últimas aplicações. Elas vão ser realizadas de forma preventiva e vão atingir mais o objetivo da proteção e gerenciamento de resistência contra a ferrugem. Uma segunda situação é que se num plantio mais tardio e a gente tenha uma pressão maior de ferrugem na região, aí essas aplicações deveriam ser realizadas nas 2 primeiras. O outro caso é da mancha-alvo. Se você quer fazer o gerenciamento da resistência à mancha-alvo, é uma variedade sabidamente suscetível. A sua região tem alta pressão de inóculo. Então, nós temos que utilizar nas 2 primeiras aplicações. Muito bem. Temos agora, então, a segunda pergunta. É o Fernando que vai fazer. Vamos para a segunda pergunta. Vou comprar uma aplicação de Uniseb Gold de 1,5 kg por hectare. Eu posso dividir essa aplicação em 3 de meio quilo por hectare? Não, em hipótese alguma. O importante é que se respeite a dose, e a dose mínima que a gente tem que trabalhar com o Uniseb é de 1,5 kg por hectare. Então, se foi uma única aplicação de 1,5 kg, nós vamos escolher o momento adequado para se fazer essa aplicação. Mas a nossa recomendação é que o senhor adquira mais aplicações de multissítios para ter o controle realmente efetivo das doenças e alcançar o objetivo do gerenciamento da resistência. Muito bem, temos mais perguntas das pessoas que estão acompanhando a nossa live desde cedo. Qual seria o melhor momento de entrar com Tridium na lavoura, hein, Carregal? Pergunta aqui de mais um internauta participando da nossa live. Bom, o Tridium é um produto que nós temos uma mistura tripla e o ideal para a gente explorar o máximo da efetividade desse produto é que ele seja realizado nas primeiras aplicações. O momento adequado ele vai variar em função da variedade, das condições que o senhor tem na sua área, mas normalmente essa aplicação ela vai girar em torno aí dos 30 até os 40, 45 dias após a emergência. A soja não pode estar fechada. O importante é que você consiga enxergar ainda as entrelinhas para fazer que o produto chegue, inclusive, nas folhas do bacheiro. Carregal, muito obrigada por ter respondido as perguntas do pessoal que está acompanhando a nossa live desde cedo. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau. Obrigado, Rossano. Obrigado, Fernando. E até a próxima. Hein, Fernando? Ótima explanação do Carregal. Excelente. Acho que ele conseguiu traduzir exatamente o que a gente quer fazer hoje aqui com a plataforma Cultive, né? Ele passou de uma forma bastante clara como que o agricultor deve fazer para poder alcançar altas produtividades, né? Quebrar recordes de produtividades. Com certeza. Gostei muito da explanação do Carregal. E é para isso que a plataforma Cultive foi desenvolvida. A UPL se orgulha de ser a pioneira no lançamento de um fungicida multissítio em soja, Uniseb Gold, com mais de 115 milhões de hectares tratados. Recentemente lançamos Tridium, fungicida composto por 3 ingredientes ativos, bem balanceados e complementares, recomendado no pré-fechamento das entrelinhas, para ajudar o agricultor a produzir cada vez mais e de forma sustentável. Muito bem, Fernando. Acho que você conseguiu, de fato, resumir a alma da nossa live hoje. Sustentabilidade está no topo das preocupações do agronegócio e é isso que a UPL está fazendo. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Esse é o nosso propósito. Muito bem, a gente segue com a nossa live tratando agora de um outro tema de extrema relevância, que é ter informações atualizadas sobre as principais tendências do mercado econômico voltado para o agronegócio. A soja, o preço, a produção e o mercado externo são hoje os grandes desafios dos agricultores de toda a cadeia produtiva. Vamos cultivar conhecimento? Para falar sobre o cenário político atual e os impactos no agronegócio, eu convido agora o jornalista William Vac.
Em primeiro lugar, muito obrigado a Rosana Jatobá. E agora, meu grande prazer estar aqui me dirigindo a vocês. Evidentemente, teria sido muito melhor se pudéssemos estar todos juntos. É muito difícil, é claro que a tecnologia, a internet, as possibilidades que hoje a gente tem de um falar com o outro ajudam, mas eu sou da velha guarda, eu acho que nada substitui o contato, o calor humano, o olho no olho. De qualquer maneira, este é um assunto central que eu vou abordar hoje aqui também, que sim, são as consequências da pandemia para a nossa economia, para a nossa política e, de forma muito mais abrangente, as consequências disso para a maneira como a sociedade brasileira se dispõe a enfrentar um desafio que não é simples, não é fácil. Nós estamos passando por um momento difícil. Há uma característica muito peculiar a esse público ao qual eu estou me dirigindo, que é o público considerado salvador da pátria. Quer dizer, salvou a roça, salvou a pátria. Seria impossível imaginar a economia brasileira hoje, ela não está indo bem, ela está estagnada há muitos anos, mas o componente positivo no que a gente registra hoje, na capacidade reduzida, porém ainda persistente de expansão da nossa economia, está ligada ao setor moderno do agronegócio, particularmente ao produtor de grãos e ao produtor de proteínas. Nós temos aí hoje o setor mais moderno, o setor mais engajado em uso intensivo de capital, o setor que percebeu que o aumento da produtividade é a chave para o sucesso dos negócios e para o sucesso desse segmento como um todo. É o setor que foi capaz de demonstrar para dentro e para fora do país que é possível usar os mesmos recursos de forma muito mais racional e com sustentabilidade. Em outras palavras, nós temos sim, numa parte importante do agronegócio brasileiro, lições a fornecer para o resto do mundo. Não é o que está acontecendo, mas isso eu vou abordar um pouquinho mais tarde. Deixa eu começar o que eu tenho a dizer para vocês pelo principal desafio que a gente enfrenta como conjunto. Não adianta eu tratar aqui de um setor específico, que é o setor do produtor rural, ou de um setor específico, que é o setor financeiro, ou de outro setor específico ainda, que seria o ramo de serviços ou de indústria, o qual vocês quiserem, porque nós estamos todos no mesmo navio. Nós estamos todos mesmo na grande barca chamada Brasil. E não importa se um está indo muito mal, o outro está indo muito bem, o conjunto é que nos preocupa, porque afinal de contas, se há algo essencial a ser dito a respeito do nosso país, é a falta, em geral, de pensamento no bem comum. Mas isso é um problema mais filosófico, mais acadêmico, eu vou deixar ele de lado. Eu sei que vocês são gente prática, envolvida com o dia a dia, depende do sol que nasce e o sol que se põe, não importa o que esteja acontecendo, vocês têm que ir lá fazer acontecer e estão fazendo acontecer. O meu fio do raciocínio começa em relação ao grande desafio que a gente enfrenta no Brasil e ele não é difícil de ser entendido. Realmente não precisa a gente ter um engenheiro da NASA ou a gente ter o PhD em filosofia ou ciências políticas da universidade que vocês quiserem para a gente entender qual é o dilema que nós brasileiros hoje enfrentamos. Basicamente é o seguinte, mais de 30 anos, quer dizer, mais de uma geração, nós no Brasil, a sociedade brasileira, nós pretendemos estabelecer aqui um estado de bem-estar social. O que significa estado de bem-estar social? Essa palavra vem aí da sociologia, da ciência política, mas ela significa simplesmente o seguinte: nós, sociedade brasileira, resolvemos construir aqui um sistema de benefícios, de pensões, vocês podem considerar aposentadorias, mas não só, renúncias fiscais, por exemplo, estão aí dentro, incentivos, proteção. Nós, sociedade brasileira, achamos que poderíamos construir um sistema em cima de concessão de privilégios, de benesses, de assistência, de rede também social de amparo para os mais vulneráveis, e nós não cuidamos da capacidade do país de sustentar um sistema desse tipo. Em outras palavras, nós fizemos os gastos públicos. Isso que eu estou falando significa gasto público, de todo tipo. Quando o governo renuncia a uma arrecadação, ele está gastando, é gasto público. Nós combinamos que os gastos públicos no Brasil cresceriam, e isso aconteceu ao longo dos últimos 30 anos,
sem que do outro lado a nossa economia, por isso que eu disse a vocês, não adianta a gente falar de um setor que está indo bem, que salvou a pátria, que é o setor da lavoura, que salvou a lavoura, porque o conjunto não está indo bem. E o conjunto é isso. A gente fez os gastos sociais, particularmente aqueles ligados às folhas do funcionalismo público. Nós criamos ali uma casta de privilegiados. Isso não é um governo ou outro que fez, isso é uma espécie de consenso social. É como a sociedade brasileira veio tomando conta de si mesma. Vamos crescer os gastos públicos e acomodar todos os interesses às custas dos cofres públicos, mas a nossa capacidade como conjunto de financiar esse crescimento real, que é o que a gente viu acontecer nos últimos 30, 35 anos, não está ao mesmo nível. Em outras palavras, a gente quebrou. Esse é o dilema que a sociedade brasileira enfrenta. Ela construiu um projeto, a minha geração, né, cabelo branco, 68 anos, minha geração saiu da universidade lá nos anos 70, encarou a redemocratização, ajudou a escrever a Constituição Cidadã e é em boa parte responsável por esse estado de coisas. A gente acreditou que conseguisse fazer um estado de bem-estar social, não conseguimos financiar esse estado de bem-estar social. Esse é o problema básico para o Brasil inteiro. Não importa, amigo ou amiga, se você está dedicado ao campo da produção rural, se você é industrial, se você é empresário, se você é comerciante, se você é assalariado, não importa. Nós todos vivemos no mesmo ambiente. E esse ambiente é caracterizado por esse dilema básico. Então, tudo que vocês hoje acompanham em política e economia está subordinado no Brasil a essa questão básica que a gente quebrou. A gente não tem mais como acomodar todos os diversos interesses e todos os diversos segmentos às custas dos cofres públicos. Agora, qual foi o outro lado disso? E esse lado eu sei que vai deixar vocês até um pouco irritados, né? Qual foi o outro lado disso? Como é que a gente foi fazendo, já que a gente não conseguia de um lado, pelo desempenho da nossa economia, sustentar esse nível de gastos sociais e gastos públicos, que nós todos brasileiros, eu não estou aqui apontando o dedo, foi o PT, foi o Maluf, ou foi quem vocês quiserem. Não, isso é uma obra conjunta, né? Nós brasileiros nos dedicamos esses últimos 30 anos a isto, a crescer os gastos sociais, a crescer os gastos públicos sem conseguir financiá-los. E como é que a gente foi fazendo? Porque qualquer um de vocês que faz conta já chegou na pergunta, como é que faz? Se gasta mais do que ganha. Cobre como? Vocês acham que alguém teve alguma ideia genial? Não, ninguém teve ideia genial. O que a gente veio fazendo nesses últimos 30 anos? A gente foi aumentando imposto. Então, o jeito que nós, sociedade brasileira, encontramos de financiar o que a gente tem de buraco entre o que a gente consegue, digamos, gerar de riquezas e aquilo que a gente gasta como conjunto, a gente financiou primeiro subindo imposto. Então, não é novidade alguma para qualquer um de vocês que paga imposto. Perguntem para os pais e para os avós qual era a carga tributária deles 25, 30 anos atrás e qual é a carga tributária hoje. Ela foi subindo. Como é que não ia subir? Porque a gente fez outra coisa também, que não tem nenhuma novidade. A gente subiu a carga tributária para financiar esse buraco. E por outro lado, a gente fez o quê? Emitiu dívida. Então essa combinação, emitir dívida e subir carga tributária, isto aí chegou no limite. Por isso que eu disse instantes atrás que a gente quebrou. Não tem mais como emitir dívida, não tem mais como subir carga tributária. Porém, a gente quer continuar gastando nos mesmos níveis ao qual nos acostumamos. E aí, pessoal, é que entra a questão da pandemia. Vocês vejam que eu estou dando o quadro geral para vocês que existia antes desse evento inesperado. Ninguém, um ano atrás, tinha ideia do que seria o impacto desse acontecimento. Essa história da humanidade, ela é assim mesmo, ela tem certos pontos que a gente tem que levar em consideração, porque eles são os tais estruturais, estão ali, né? Quem ignorar, ignora próprio risco. Este ponto, há 30 anos que no Brasil a gente vem se esforçando para chegar onde a gente chegou, que é na quebradeira, que é acabar a possibilidade que a gente explorou irresponsavelmente como sociedade esses anos todos. Não tem mais como continuar. Aí chega a pandemia.
que a pandemia faz? E eu estou aqui, em primeiro lugar, falando dos aspectos mais abrangentes e já entro logo nas questões mais específicas, mais próximas de cada um de vocês e do setor que vocês representam. Ela acentua aquilo que já estava ali e que era grave. Ela acentua a questão fiscal. Porque, vejam, nós todos sabemos que é um país injusto, que é um país com graves desequilíbrios sociais, que é um país com enorme quantidade de gente que vive ali na linha da miséria internacionalmente definida e até abaixo dela, a gente nem sabe como, na verdade esse é o grande jeitinho brasileiro, é como sobreviver com tantos milhões de miseráveis. A pandemia expõe isso de uma forma brutal. Por que brutal? Porque ela salta, ela faz subir aos nossos olhos como sociedade brasileira, e eu estou falando aqui do conjunto, eu não posso me excluir disso, vocês também não podem se excluir disso. Isso é um problema para todos nós. Isto salta aos nossos olhos. De repente a gente vê o ministro da Economia dizer o seguinte: descobri 38 milhões de não existentes, são os informais, são os que não estão em conta de banco, não estão em nenhum programa social oficialmente, não têm emprego formal. De repente se descobre 38 milhões num país de 200 milhões, é gente, é muita gente. A gente descobre que tem uma enorme parcela de brasileiros miseráveis e que diante de uma doença dessas não tem outro jeito, é dinheiro na mão. É o tal do Corona Voucher, são os R$600. Para vocês terem uma ideia do peso que R$600 tem num país pobre, em 1.500 municípios brasileiros isso fez dobrar a renda média do município. Vocês se deram conta do que eu estou falando? Isso é um retrato de pobreza muito preocupante, muito preocupante. R$600 por mês dobram a renda média de 1.500 municípios brasileiros. Isso está dizendo para nós brasileiros o seguinte: gente, a gente está querendo construir um país que realize o potencial, que cumpra o seu destino manifesto de grande potência. Em alguns pontos a gente consegue isso, mas o conjunto é puxado para baixo por um grau de miséria que a gente assusta quando a gente acorda e vê, nossa senhora, este é o tamanho do problema. Isso tem consequências políticas sérias. Principalmente quando a gente considera o fato de que não há mais como acomodar interesses de vários segmentos às custas dos cofres públicos, que foi o que nós brasileiros fizemos nos últimos 30 anos. Gente, esse é o tamanho do nosso problema. Essa é a abrangência da situação que a gente vive. É um dilema para a nossa sociedade muito mais do que um problema para este ou para aquele político. E aí entra um fator que é onde a gente começa a chegar no setor de vocês, que é o fator da política. Como é que a política brasileira, nesses últimos 30 anos em geral, e particularmente agora, nessa situação excepcional que a gente está vivendo, imprevisível, inesperada, como é que a política brasileira está se comportando? O que é a política brasileira no fundo? A política brasileira, ela é melhor definida por um sistema de governo que nós brasileiros montamos, tá? Isso é também obra nossa, ninguém nos impôs, não desceu lá um ET, tá? E botou para nós brasileiros o seguinte: olha aí, ó, vocês são espertos, né? Vocês brasileiros, Deus é brasileiro, vocês são espertos, vocês são donos do jeitinho, vocês que inventaram o jeitinho. Então, sei o seguinte: vocês vão tentar sobreviver com o pior sistema de governo do mundo. Tranquilamente, o nosso sistema de governo é o pior do mundo, medido na capacidade que ele tem de entregar respostas ao que a sociedade demanda. Querem ver só? A gente fez o seguinte: a gente botou um homem forte lá no Palácio do Planalto, tá? Eu não estou falando que o Bolsonaro é um homem forte por causa das características da personalidade dele ou pelo que ele diz. Eu estou falando que o Bolsonaro é um homem forte porque ele venceu um plebiscito. Eu diria isso também se o adversário dele tivesse sido o vencedor da eleição de 2018. Nós brasileiros, a gente põe no Palácio do Planalto uma figura forte. Pô, 57 milhões de votos, 58 milhões de votos numa eleição traumática como essa, isso chama-se capital político, isso chama-se força política. E esse presidente, o chefe do executivo, para governar no Brasil, ele depende de conseguir passar o que ele pretende que seja importante, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Inclusive o Plano Safra, inclusive
subsídios ao juro agrícola, inclusive desregulação, desburocratização ou um rearranjo das agências regulatórias que tem a ver com o seu negócio, que tem a ver com o uso, por exemplo, de defensivos agrícolas ou pesticidas ou agrotóxicos, não me importa o nome que vocês usam. Tudo isso que o Executivo considera importante, ele precisa negociar com um legislativo que, no Brasil, tem muitas prerrogativas. Essa é a regra do jogo. Ela não era diferente antes do Bolsonaro assumir e continua a mesma depois que o Bolsonaro assumiu. É por isso que eu chamo que é o pior sistema de governo do mundo. Porque a gente coloca um homem forte no Palácio do Planalto, cuja força depende, no fundo, da capacidade dele de negociar com um legislativo cheio de prerrogativas. Vocês pararam para pensar o que é legislativo? Vocês trabalham pra caramba, eu sei. Isso é mais para quem, como eu, vem da ciência política, vem da comunicação, vem do jornalismo. A gente para e pensa, o que é o legislativo? Na verdade, pessoal, e as pessoas se esquecem disso, vou dar uma lembradinha para vocês. Vocês que aprenderam isso lá atrás no secundário. O verdadeiro representante do povo no Brasil não é o presidente, o prefeito, o governador, é o deputado federal. Pararam para pensar um pouco nisso? É o deputado federal representando o povo. Ele é eleito no Brasil pelo método proporcional. Eu não quero confundir a cabeça de vocês. Todos vocês sabem como é que se elege um deputado federal no Brasil, pelo método proporcional. Agora vejam, isto é uma coisa, é uma jabuticaba sensacional. Isso só tem aqui. O nosso jeito proporcional garante a desproporção. Pegaram o problema? Um voto em Pernambuco vale mais que um voto em São Paulo. Um voto no Acre vale mais que um voto no Rio de Janeiro. Um voto no Maranhão vale mais que um voto em Minas Gerais. E isto de novo eu digo, nós temos o pior sistema de governo do mundo e uma política que quando vocês pegam o lado estrutural, vocês começam a entender por que a coisa é complicada. A gente elege um legislativo cheio de prerrogativas pelo método proporcional, garantindo a desproporção. Que mais, quando vocês olham para esse sistema de governo? Ali no Executivo, um homem forte, né? Eleito para mudar, para fazer acontecer. E aqui um legislativo, no qual está garantida a desproporção, e aí entra um fator que eu sei que vocês detestam ouvir a expressão partido político. Falou partido político, o público sai correndo. Mas não tem como não falar de partido político. Porque no desenho que nós brasileiros fizemos, o partido político é esse que leva o representante do povo para o legislativo. Só que os partidos políticos no Brasil não têm feito aquilo que a gente desenhou para eles fazerem naquela tal Constituição que a gente escreveu lá na minha juventude. Os partidos políticos no Brasil se desenvolveram como grupos especializados em se apoderar de um pedaço do erário para benefício próprio. Não estou falando de corrupção, de sacanagem, de safadeza. Estou falando que os partidos políticos, que são em si entidades privadas, nós aqui, né, participando desse evento, podemos fundar um partido político. Somos todos cidadãos privados fundando um partido político. O partido político a gente pode dar o nome que quiser a ele vai defender interesses dele, legítimo, só que no Brasil essa defesa de interesses virou uma utilização da máquina pública como ferramenta em benefícios próprios. Eu não estou falando em sacanagem, nem em ilícitos, nem em crime, nem em desvio de dinheiro. Eu estou falando como que o sistema está montado. Agora, refaçam comigo esses passos mais abrangentes. Durante mais de uma geração, 30 anos, a gente garante que no Brasil a gente vai quebrar. Quebramos. A gente, durante esses 30 anos, veio vindo com um sistema de governo que é o pior do mundo, em termos da capacidade dele de entregar o que a sociedade precisa. Nós vemos que os partidos políticos não são aquilo que a gente achava que deveria ser. E nós montamos um conflito permanente entre o forte homem ou mulher, não importa, a Dilma foi fortíssima também quando ela assumiu, no Palácio do Planalto, que para governar precisa de uma forma ou de outra negociar, em outras palavras, fazer política com o legislativo. Aí vocês vão perguntar, o capitão está fazendo política? O capitão está fazendo política? Que política que o capitão está fazendo? Gente, quando a gente olha para o Bolsonaro,
a gente tem que entender que ele nasceu particularmente aí onde vocês estão. Antes do Bolsonaro ser um fenômeno na periferia das grandes cidades brasileiras, que é onde ele ganhou a eleição, porque o número de pessoas, né, nós temos um Brasil urbano, né? Nós temos bem para lá de 80% da nossa população morando em grandes cidades. Então, o peso do urbano no Brasil é muito grande na política e é muito grande também na imagem que o urbano tem do negócio que vocês fazem, do agronegócio, que não tem nada a ver com o que vocês fazem, mas isso é outro assunto, é outra conversa. Deixa eu voltar para o ponto. Antes de ser um fenômeno vencedor de eleição nos grandes centros brasileiros, o Bolsonaro nasceu aí onde vocês estão. Ele nasceu de uma demanda social basicamente descrita da seguinte maneira: lei e ordem, regras claras, diminuição do peso do Estado. Há um outro componente de guerra cultural no qual eu não vou entrar, certo? Política de gênero, as questões de educação na escola, que não é bem o foco das minhas palavras a vocês. Eu estou querendo trazer vocês para 2 pontos. Primeiro, entender que a situação que a gente vive como país agora não é nova, não vem de 2 anos, é algo que a gente levou muito tempo para deixar acontecer como está acontecendo. Segundo, que o nosso sistema político não está sendo capaz de responder à gravidade da situação pela qual nós estamos passando. E terceiro, agora sim, estou entrando nas questões mais atuais. Que personagem nós colocamos lá no Palácio do Planalto em 2018? Nós colocamos um personagem que atendeu a uma onda disruptiva. O que é uma onda disruptiva? É uma onda que quebra tudo na frente. O que aconteceu em 2018 foi quebrar tudo que tinha na frente. Aliás, essa é a principal explicação para a eleição do Bolsonaro. Ele nasce atendendo a uma demanda social e política muito clara. Antes de ser um fenômeno nas grandes cidades, ele é um fenômeno no campo. Eu não gosto de usar campo-cidade. Eu prefiro usar os setores avançados e modernos da produção agrícola brasileira, o Centro-Oeste, boa parte do Sul. Ali nasce essa candidatura de forma orgânica. Ela nasce porque ela atende a reivindicações, ela fala o que uma boa parte do público quer ouvir. E isto chega nas cidades depois de um fenômeno que a gente tem que pegar agora e que é essencial se a gente quiser entender a política brasileira, que é a Lava Jato. Não dá para entender a eleição do Jair Bolsonaro sem o que foi a Lava Jato. O que foi a Lava Jato? A Lava Jato, antes de ser, como todos vocês sabem, estão fartos pelo noticiário, uma operação levada a cabo por aqueles entes que nós brasileiros incumbimos de investigar, prender, punir, condenar. Polícia Federal, juízes de primeira instância, Ministério Público, tribunais. Antes disso, ou melhor, muito mais do que isso, a Lava Jato é um fenômeno político. Ela é uma manifestação de indignação. Ela é uma manifestação de chega, basta. Porque tudo isso que eu descrevi para vocês, particularmente vocês, como eu disse, o sol nasce, o sol se põe, vai chover ou não vai chover, dane-se o que está acontecendo, vocês têm que trabalhar, têm que fazer acontecer. E quem vive a situação que vocês vivem, chega um ponto em que na cabeça da pessoa diz o seguinte: por que que eu trabalho tanto? Por que que eu ralo tanto? Por que que eu me mato tanto? E o sistema joga contra mim. É isso que estava na cabeça de todo mundo. Exatamente isso. E é isso que a Lava Jato responde. Ela responde a esse: chega, basta, pega esses caras e põe na cadeia. Vamos acabar com o mal do país, que é a corrupção. Aqui eu tenho uma má notícia para vocês. É chato ter que falar isso, mas acho que é parte da minha profissão e acho que é o que talvez torne úteis as minhas palavras a vocês, é dizer as coisas como elas são. Infelizmente, corrupção não é o principal problema do nosso país. Por mais que vocês identifiquem que aquele safado roubou, por mais que vocês identifiquem que dinheiro público é desviado, é mal usado, é mal gerido, é desperdiçado, e eu ainda não falei de roubo puro e simples, por mais que vocês identifiquem isso como a raiz original, não é. O problema central do nosso país é que a gente perdeu a vontade de aumentar a produtividade. Este é o grande exemplo do agro para o resto do país. A gente perdeu a dimensão do que é investir no capital humano. Em boa parte, isto explica o sucesso do agro. Não é água, chão, clima.
É gente? É educação? É preparação? É tecnologia? Estas são as chaves que fazem uma sociedade próspera de maneira sustentada. Não confundir com sustentável, tá? Ou seja, não é voo de galinha, aquilo permanece. Uma economia que cresce porque os fundamentos são esses: aumento da produtividade, emprego intensivo de capital, investimento nas pessoas, na formação, na qualificação. Este é o principal problema do país. Por mais que vocês enxerguem a corrupção como um drama diário que nos deixa com raiva, não, isto tem um significado político muito forte que explica em boa parte a popularidade e a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro. Vocês estão se perguntando agora se tudo o que aconteceu de 2018 para cá justificou toda essa raiva que foi manifestada e que se traduziu nesse resultado eleitoral. Quando eu falei em onda disruptiva, eu disse num movimento político que mexeu, sobretudo, com o coração de quem toma decisões na economia. Decisões na economia não é aquela do dono bilionário do banco, trilionário do banco, ou do industrial lá, sentado lá, o CEO sentado num tremendo de um topo de uma pirâmide de funcionários. Decisões de economia são essas que o consumidor toma, tá? São decisões diárias, rápidas, que enorme impacto, porque o conjunto delas tem um peso muito grande. É o sujeito que decide se vale a pena plantar ou não, e de que maneira, que horas, com qual emprego de recursos, vai ter acesso a crédito ou não vai. Vai contar com uma, digamos, compreensão da autoridade pública, particularmente aquela que lida com licenciamento ambiental, que lida com o emprego de defensivos, agrotóxicos, pesticidas, não me importa o nome que vocês usam, que lida com a capacidade ou não da produção de vocês chegar a preços competitivos uma vez que saia da porta da propriedade. Isso tudo são decisões tomadas por milhares de indivíduos, empresas. E elas estão subordinadas à maneira como essas decisões acham que receberão ou não uma compensação no sentido de conseguir o que se quer. O que está acontecendo agora especificamente? Eu vou sair agora dos aspectos mais abrangentes da minha fala a vocês e entrar nas questões um pouco mais específicas, se bem que eu quero logo dizer que eu não sou um especialista em aspectos específicos do segmento no qual vocês trabalham. O que eu pretendo fazer aqui, tenho tentado fazer dessa parte até aqui, é trazer para vocês de que maneira o quadro geral, né, nos influencia a todos, não importa qual é a atividade a qual a gente está dedicado. Mas agora vamos pegar o setor no qual vocês trabalham. Há um lado aí, fora do nosso alcance, fora do nosso controle, que é também a situação internacional, e eu vou trazer de fora para dentro o meu raciocínio. Tal como ela foi impactada pela pandemia. A pandemia é um fenômeno global. Outras pandemias também foram, né? Para quem gosta de história, vocês vão encontrar várias referências do século XIV na Europa e no mundo. Até aqui nós tivemos vários períodos de pandemias importantes, com impactos importantes. A última aconteceu mais ou menos 100 anos atrás, que foi a chamada gripe espanhola, a influenza, logo no final da Primeira Guerra Mundial, 1918 e 1919, as consequências se estenderam por mais de 10 anos. Então, qual é o impacto da pandemia inicialmente para você que é produtor no campo? Desculpe o uso dessa palavra tão antiga. Para você que é produtor moderno rural. Foi um desarranjo inicial dos mercados que resultou em vantagem para nós neste momento específico. Por quê? Eu não vou entrar nas características específicas da China, isso é um debate acadêmico geopolítico, mas a China voltou. Sem a China, nós não teríamos entendido o que aconteceu no Brasil nos últimos 15, 20 anos. Esqueçam. A entrada da China como grande potência econômica mudou as relações internacionais e, no caso do Brasil, mudou para melhor. Os termos de troca, que é como os economistas se referem, as vantagens específicas de cada país, um na relação comercial com o outro, melhoraram para nós, por causa da China. Aquilo que a gente tinha para vender passou a valer muito mais. E aquilo que a gente importa passou a valer muito menos.
Isso tem uma grave distorção nos setores industriais, desenvolvimento tecnológico, mas esse é outro papo. Eu quero fechar o foco agora naquilo que vocês fazem. Do ponto de vista do negócio de vocês, a entrada da China é, como se fala em inglês, once in a generation. É um evento único, que provavelmente não se repete. Um pedaço do que lhe aconteceu está se repetindo agora. Na saída do choque econômico causado pela pandemia, a China está voltando mais rápido do que se pensava. E ela está voltando de forma mais incisiva ainda do que se pensava por questões políticas e geopolíticas, leia-se, confronto entre os dois elefantes, confronto entre China e Estados Unidos. Este confronto está abrindo para nós extraordinárias possibilidades. Os Estados Unidos são para nós ao mesmo tempo uma relação de amor-ódio que a gente tem, porque ao mesmo tempo que eles são os principais parceiros, eles são nossos grandes concorrentes, particularmente em relação ao que a gente vende para a China, produção de grãos, por exemplo. Do ponto de vista, porém, da nossa possibilidade de explorar mercados, elas estão se abrindo, isso para nós é positivo. Vai depender em boa medida, e aí vocês vão falar, William, de novo você vem falar de política? Pessoal, decisões humanas são decisões políticas. Não existe economia separada de política, isso é bobagem. Tá? Decisões políticas nos Estados Unidos terão grande impacto sobre o dólar. O impacto sobre o dólar terá um impacto sobre o negócio que vocês fazem. Então não adianta, a gente tem que olhar para a eleição americana, tem que olhar para o que o Trump ou o Biden querem das relações comerciais com a China, senão a gente não vai entender muito bem como é que os mercados vão evoluir lá fora. E há outros parceiros importantíssimos, parceiros no sentido de atores nesse mercado internacional de commodities, que é onde o Brasil, do ponto de vista da produção agrícola, é um campeão mundial. É a Índia, é a União Europeia. Nós estamos vivendo um mercado cada vez mais segmentado, com atores, digamos, que ao mesmo tempo cooperam e concorrem num jogo fluido no qual se requer muita visão, muita calma e uma postura de maximizar os próprios interesses. É neste ponto que nós estamos, da evolução do mercado internacional. Neste momento curto, tá? Curtíssimo prazo, estou falando de 3 a 6 meses, nós temos uma condição muito favorável do ponto de vista do negócio que vocês fazem, basicamente pelo ressurgimento da China e do fato dos Estados Unidos estarem envolvidos numa confusão política, que é no fundo uma confusão social, mas de novo, isso aí é outro tema, outro dia a gente faz outro evento só para falar do que está acontecendo nos Estados Unidos, quem tem que prestar atenção lá, mas essa é outra história. Então, abre-se essa oportunidade para nós? Abre-se. Ela pode ser explorada e bem explorada? Pode. Pode. Por que esse meu tom um pouco irônico? Porque isso vai depender de nós. Até aqui eu falei de coisas que a gente não controla, né? Se a China volta forte ou volta fraca, a gente não manda na China. A gente olha para o que a China faz e se adapta. Então, nesse momento, a China está dizendo para nós, vem que para vocês é vantajoso e nós estamos interessados em vocês. Onde é que está a parte lição de casa que me preocupa? Em 2 pontos. Um é exclusivamente sob nosso controle. Vocês estão cansados, eu estou cansado, porque eu já dei essa notícia 200 mil vezes, nas vários órgãos de comunicação nos quais eu trabalhei. Quer dizer que a gente é competitivo até o portão da propriedade rural e depois do portão da propriedade rural nossa competição vai embora. Vai embora por quê? Porque não tem infraestrutura suficiente. A gente não tem estrada, não tem ferrovia, não tem porto, não tem aeroporto, e investe muito pouco nisso. Aí vocês vão perguntar, mas por que não investe mais? Aí, pessoal, aí é outro evento que a gente vai falar de política e tudo mais. Isso é uma parte da nossa lição de casa que tem um impacto direto no que vocês fazem. Nós temos, felizmente, hoje, no atual governo, uma presença muito forte de representantes do setor de produção de grãos e de proteína na articulação das políticas do Executivo. Isso é positivo e tem se revelado, vamos dizer, vantajoso do ponto de vista do negócio que vocês fazem. Há um dilema aí, mas de novo, esse é um dilema muito mais social e político na nossa sociedade, que é o seguinte: é o agronegócio brasileiro entendido pelo urbanoide
pela maioria do brasileiro que mora em setores urbanos dentro do que ele faz, do que ele pode, do que ele merece? Não. Não. Eu não estou dizendo nenhuma novidade, vocês estão cansados de saber disso. Agora, essa é uma outra questão, não é a questão imediata. A questão imediata é, se a gente não colocar de pé um programa de investimentos muito bem feito para ir adiante na questão da infraestrutura, as nossas vantagens competitivas não vão existir para sempre. Estão muito boas agora no curto prazo, não vão existir para sempre. Isso é um problema de pressão política a ser exercida. Isso não é uma questão da ministra da Agricultura, que é extraordinariamente competente. Isso é uma questão do conjunto do governo entender o tipo de desafio que está. A outra questão que nos afeta, eu não posso deixar de mencioná-la, e tem um impacto enorme sobre o agronegócio brasileiro, é a nossa imagem lá fora. O nosso governo não entendeu qual é a dimensão do problema do meio ambiente hoje em escala global. Desinformação, gente, isso existe desde que eu me lembro cobrindo política há mais de 30 anos. Protecionismo disfarçado em posturas de governo pretensamente amigas do meio ambiente, zero novidade. Nem começou com o Bolsonaro, já existia antes do Lula, isso é parte desse jogo. O surgimento de organizações não governamentais ou ligadas a instituições, como por exemplo igrejas, que combatem o governo brasileiro e o agronegócio, porque entendem que o agronegócio tem essa ligação com o governo brasileiro, por julgá-lo um adversário político ideológico, isso aí também, gente, não tem a menor novidade. A questão do meio ambiente hoje é uma questão cultural no sentido mais amplo da palavra. Existe uma palavra em alemão ótima, os alemães são fortes em filosofia, né? Como eles juntam várias palavras, filosofia às vezes só dá para ler mesmo em alemão, porque eles que juntaram as palavras, depois quando traduz não faz muito sentido, em alemão faz. Em alemão a palavra é Zeitgeist, Zeit é tempo, Geist é espírito, é o espírito do nosso tempo. A questão ambiental hoje não é um problema de desinformação, não é um problema de ONG sacana, não é um problema de partido político de esquerda, não é um problema de governo defendendo o protecionismo do seu produtor agrícola contra a nossa capacidade de competir com ele. Não, é uma questão cultural do espírito da nossa época, é muito mais amplo do que se pode imaginar. E isso tem um impacto no nosso negócio, está tendo um impacto no nosso negócio. Não é à toa que as grandes instituições financeiras do mundo, os grandes veículos de investimento do mundo, as grandes corporações do mundo estão reagindo ao que acontece no meio ambiente, não só no Brasil, mas particularmente em relação ao Brasil. Então, isto é sério, é grave. E eu temo que você, produtor rural, talvez também não tenha entendido qual é o tamanho desse porrete. É imenso, porque nós estamos lidando com a maneira como o consumidor dos nossos produtos encara o que a gente faz. Vejam, é muito mais amplo do que a articulação de campanhas protecionistas contra a capacidade que vocês têm de competir. É como que o consumidor no resto do mundo encara a marca Brasil. O que está em jogo é a marca Brasil, não é o agronegócio, não é a sua maneira de produzir, não é aquilo que nós temos a ensinar para muitos lá fora sobre energias renováveis, sobre capacidade de aumentar a produção sem aumentar a área cultivada. É a marca Brasil que está em jogo. Isso não é brincadeira. É importantíssimo que você coloque isso na sua cabeça. Porque é você que muda a política, embora você ache que não. É você que elege as pessoas, embora você ache que o seu voto não vale. Vale, a sua voz vale muito. E isto é importantíssimo que seja tratado por todos nós de maneira transparente, clara e consequente. Isto tem impacto sobre o que você faz? Tem sim. Fui correspondente muitos anos lá fora, tive uma carreira jornalística quase a metade dela praticamente dedicada lá de fora para contar para o Brasil o que está acontecendo aqui. Eu nunca vi uma situação em relação a nós, como estou vendo hoje, com um impacto direto sobre aquilo que você faz. Ou seja, eu não estou falando da imagem do Bolsonaro, não estou falando se acham que o governo brasileiro é isso ou aquilo, se criticam, se xingam, se chamam do que quiserem, o nome que quiserem. Eu estou falando de uma situação de negócio, gente, ao qual todos nós temos que prestar atenção e nos dirigir a isso.
De que maneira que isso impacta o que você faz, o que você produz, o que você é? Não dá para dizer de outra maneira, né? A gente é muito o que a gente faz. A gente é, em boa medida, o que a gente faz. A gente é bem-sucedido na produção agrícola brasileira. Nós estabelecemos padrões internacionais invejados. Isso impacta aquilo que a gente faz? Sim, impacta. Eu não estou aqui para enrolar ninguém. Não é meu estilo. Eu acho que é algo com o que a gente tem que se preocupar. Quais são as perspectivas imediatas para o que você faz? No curto prazo, eu acho que são positivas. Aliás, são as únicas perspectivas positivas que a gente tem no país no momento. Repetindo o que eu disse no começo, porque eu estou chegando ao final do que eu queria ao me dirigir a vocês. Onde estaríamos não fosse no conjunto da nossa capacidade de gerar riquezas, não fosse a produção de grãos e de proteína? Onde estaríamos? Quer dizer, em que situação o país se encontraria? Como que isso progride daqui para frente? Vai depender um bocado da nossa política, pelas razões que eu espero ter trazido para vocês, e que façam vocês pensarem em tudo isso, mas que façam vocês pensarem principalmente na capacidade decisiva que cada um tem de influenciar e de mudar. Acho que há uma grande estrada aberta para a gente explorar, acho que há perspectivas positivas para a gente andar, mas isso vai depender disso que vocês aprenderam a fazer. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, então, ao grande jornalista William Vac, que trouxe uma preciosa contribuição, hein, Fernando? Demais. A importância do contexto político no agronegócio é extremamente relevante. O nosso público precisa entender, né, as conexões que existem, até para que eles possam escolher também melhores os nossos representantes para o futuro, né? Boa, eu acho que o Vac trouxe exatamente isso, esse contexto macro, contextualizando também a nossa situação aqui no Brasil. Adorei a explanação do Vac. Infelizmente, a nossa live fica por aqui. Obrigada a você pela sua participação nos 4 cantos do Brasil e do mundo. Obrigada a você também, produtor, consultor, colaborador e parceiro da UPL, que ficou com a gente para conhecer essa importante plataforma que chega com muitas informações relevantes sobre os fungicidas da UPL. Tudo isso em um único lugar, ao alcance das suas mãos e o melhor, na hora que você precisar. Você quer evoluir o seu negócio e impulsionar os seus resultados? Então cultive conhecimento com a gente para produzir cada vez mais. Você sabe, a plataforma Cultive é inovação, conhecimento, proteção e muito mais produtividade com o DNA UPL. Concorda comigo? Perfeitamente, Rosana, mas tem um detalhe. Infelizmente, realmente, nós terminamos aqui, mas a plataforma segue. Esse é o ponto relevante. E segue com mais conteúdos, com mais situações, experiências, conhecimentos que nós compartilharemos com todo esse público. Quero te agradecer pela sua participação. Obrigado você. Brilhante, já dá para ser apresentador se quiser. Agradecer a participação também do Carregal, que esteve aqui conosco, e do grande jornalista William Vac. E fica sempre essa mensagem: vamos cultivar conhecimento para colher mais resultados, agora conectados com o futuro e mais produtividade. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Chegou Cultive, a plataforma digital de conhecimento da UPL. Um ambiente exclusivo com conteúdos relevantes sobre o cultivo da soja. Nosso objetivo é alavancar resultados e facilitar o trabalho de toda a cadeia. Equipe comercial UPL, revendas e vocês, produtores que fazem do agronegócio um dos principais pilares econômicos do país. Tudo em um só lugar. Fácil e rápido. Cultive soluções e colha resultados. Agregue valor ao seu trabalho com nossa jornada digital de aprendizagem, que traz características e benefícios das nossas soluções para o manejo do complexo de doenças da soja, troca de experiências, depoimentos,
pesquisas, especialistas renomados e muito mais. Em um mundo cada vez mais digital e em constante transformação, estar informado é fundamental. Cultive, a plataforma digital de conhecimento da UPL.